Quero trazer uma série de mensagens muito importantes. Eu quero estar tratando algumas dores, alguns problemas que nós estamos vivendo na nossa família nesse século, né? Hoje nós vivemos um século totalmente diferente do que éramos algumas décadas atrás. E é importante que nós entendamos todo o contexto e que saibamos como devemos nos portar, né, para que a família não seja destruída nos seus valores, nos seus princípios, né, em tudo aquilo que Deus a criou para ser. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo 5,8, que tem sido o nosso texto, né, base. E depois nós vamos ler Tiago também no capítulo 3,13. Glória a Deus. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da própria família, negou a fé e é pior do que os descrentes, né? Se você não cuida da sua família, você está negando a fé e é pior do que os descrentes. E Tiago capítulo 3, versículo de 13 a 18, quando fala da sabedoria, né, que vem do alto. Quem é sábio e tem bom entendimento entre vocês, que o demonstre pelo seu bom procedimento e por meio de obras praticadas com a humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas ela é terrena, é humana e é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, onde há confusão e toda espécie de males, no entanto, a sabedoria, ela vem do alto. Antes de tudo ela é pura, depois ela é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Amém? Espírito Santo, que o Senhor nessa manhã nos fale, abra o nosso entendimento, nos ajude, nos instrua através da Tua palavra. Nós precisamos aprender de Ti. O Senhor é aquele que nos instrui em tudo, Pai. E nós pedimos que o Senhor nos instrua também em relação às nossas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, é na família que nós adquirimos uma herança psíquica, cultural, biológica e espiritual. E daí nós formamos a nossa identidade. Portanto, se a família é renegada, deixada de lado, o resultado são pessoas deformadas ou depravadas, né, na sua personalidade. Porque é dentro da família que nós recebemos toda essa herança psíquica, emocional, espiritual, tudo nós recebemos dentro da família, né? Quando você se casa, você está casando com uma pessoa que ela está trazendo uma herança, né, que ela recebeu dos seus pais e da sua família. Então isso é tão importante, né? O cuidado com a família, a forma que nós administramos, né? Que nós gerimos a nossa família, amados. Isso é uma das coisas mais importantes para nós. Mais importantes. E por incrível que pareça, o que está acontecendo é que as pessoas, por causa de tudo que está ao nosso redor, elas estão se dispersando, distraídas, cuidando de tantas outras coisas, mas estão se esquecendo daquilo que é mais importante, que é a sua própria casa, a sua própria família. Eu tenho dito que a casa deve ser a nossa primeira igreja, né? E cada membro da casa tem que ser um sacerdote dentro da sua casa. É ali que nós exercitamos a nossa fé, é ali que nós aprendemos, como eu falei na semana passada, é que se na casa é que se recebe instrução para a vida. É dentro de casa, não é na escola e nem na igreja, né? Na igreja você está sendo aqui instruído também, mas é dentro de casa que você instrui os seus filhos, a sua casa é instruída para a vida. Então, a nossa casa também é um lugar de instrução para a vida. Então nós precisamos cuidar da área emocional, da área espiritual e da instrução. Nós temos que ser
treinadores, né, dentro da nossa casa. Então não é apenas, a família não é apenas um lugar de ir e vir, mas é um lugar também de ensino e de instrução para a vida. Quantos estão entendendo aqui? Digam amém. Então, amados, a sociedade ela está mudando cada vez mais rápido, sem que... E eu preciso entender, será que eu preciso me adaptar a tudo, essas novas mudanças? Ou seja, ir mudando sempre de acordo com a sociedade? Os valores que foram passados de geração em geração, será que com a mudança da sociedade eu preciso também me adaptar a todas essas mudanças da sociedade? E os valores que eu recebi, os princípios que eu carrego, eles vão sendo mudados também, deixando para trás? Eu já ouvi cristãos dizendo, nós precisamos nos adaptar a esse novo estilo de vida. Eu já vi cristãos dizendo isso. Então, nós não podemos nos adaptar aos novos valores, mas reforçar os valores bíblicos. Então, quando você vem à igreja, e a igreja é um lugar de reforçar os valores. Porque nós somos aqueles que guardam os princípios e os valores. Valores da família, caráter e todas essas coisas relacionadas também à família. Nós somos a reserva moral e espiritual de uma nação. Então é aqui que nós guardamos esses valores, né? Eles nunca vão ficar desatualizados, nunca vão ficar de forma deixados para trás, né? Porque nós aqui preservamos os valores, né? Alguns chamam de conservadores, né? Porque nós conservamos os valores que nós recebemos, valores judaicos cristãos. Então é o que nós fazemos aqui, culto após culto, reforçando os valores bíblicos, e é o que você deve fazer também em sua casa. Deus estabeleceu papéis distintos para os membros da família. Colocou o homem como líder e não como um chefe, mas como responsável para liderar a sua casa. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 7, 8 e 9... 1 Coríntios 11, 7, 8 e 9, diz assim, olha: o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Versículo 11. Todavia, no Senhor, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas todas as coisas provêm de Deus. Então a Bíblia traz instrução para todas as coisas. Então, não é uma questão, quando a gente fala sobre liderança do homem, sobre submissão da mulher, isso não é uma questão de superioridade do homem, mas de que o homem é a imagem e glória de Deus, e a mulher é a glória do homem. Então, é um princípio bíblico, amados, para dentro da família, para dentro de casa. Então, é claro que essa licenciosidade, não liberdade, mas licenciosidade em relação ao padrão bíblico familiar, traz consequências de afastamento na relação dos pais, né? E também dos cônjuges. As funções parentais, né? A confusão nas funções parentais. Um filho de um casal homossexual não sabe qual é a figura materna ou qual é a figura paterna. Envolvimento de crianças em guerras relacionais com os adultos. Então olha como é que essa disfunção dos papéis, você não saber quem é quem dentro da família, olha o que ele gera. Olha a confusão que gera dentro da família, né? Então, envolvimento de crianças em guerras contra os adultos, dificuldades nos sentimentos de pertencimento, confusão nas estruturas de identidade pessoal e família. Ninguém sabe o seu papel nesse novo modelo familiar. Ninguém sabe, é uma confusão. Às vezes é o filho que está
mandando no pai, a esposa, aquela confusão, por quê? Há uma confusão na questão dos papéis, nessa questão parental, confusão na questão parental. Então, no novo modelo de família desse século, já não há uma clara distinção na distribuição dos papéis. É a chamada família igualitária. Todo mundo aqui tem direito igual. Não há distinção na função dos papéis. E o que é que isso gera, gente? Isso gera uma confusão dentro das casas. Porque ninguém respeita ninguém. Ninguém sabe o seu papel. Ninguém honra ninguém. Por isso que filhos não honram os mais velhos, porque eles acham que os mais velhos não precisam ser honrados, porque há uma confusão na função parental, na questão dos papéis, né? Então, é a chamada família igualitária, onde não há uma hierarquia familiar, marido, mulher, pais e filhos, onde predomina a individualidade, né? É o que diz lá em Timóteo. Nos últimos dias, o que aconteceu? 1 Timóteo capítulo 2, 2 que é? 3:1. 1 Timóteo 3:1. Olha o retrato, amados, de como está a nossa sociedade hoje. Eu falo assim, quando você abre a Bíblia, muitas vezes parece que você está abrindo o Jornal da Manhã, né? Tamanha a clareza que está em relação à nossa época. 1 Timóteo 3, versículo... Não, 2 Timóteo 3:1. 2 Timóteo, eu acho, 3:1. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, ou seja, sem afeição natural, né? Não está acontecendo mais afeto dentro de casa, estão desafeiçoados, filhos com os pais, pais com os filhos, não há afeto, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos de prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, foge destes também. Não é uma amostra clara do que nós estamos vendo nos nossos dias? Essa rebeldia, essa ingratidão, essa falta de afeto natural, né? Filhos que não respeitam os pais, falta de afeto entre a família. Então, o que está acontecendo nos nossos dias, né? Onde não há uma hierarquia familiar, marido, mulher, pais e filhos, onde predomina a individualidade, todos estão no mesmo pé de igualdade. As pessoas mais ou menos, né, as pessoas mais ou menos da minha idade estão vivendo um conflito de geração. Nós estamos vivendo um conflito de geração, uma mudança de geração que eu entendo que nunca se viu. Uma geração individualista, egoísta e uma geração rebelde. Então, as pessoas mais ou menos da minha idade, elas estão vivendo essa transição de geração. Nós, por exemplo, da minha geração, nós somos da última geração onde os filhos obedeciam e respeitavam seus pais. E estamos participando nessa transição da primeira geração de pais que obedecem os seus filhos e filhos que mandam seus pais. Então, nós somos a primeira geração onde filhos obedeciam os pais e estamos participando da primeira geração onde os pais que mandam nos filhos. Nós somos da última geração em que os membros da família se reuniam para conversar ao redor da mesa, sem interferência da tecnologia, e fazemos parte da primeira geração onde os membros se comunicam mais pelas redes sociais do que pessoalmente, dentro de casa. Somos da última geração em que alunos respeitavam seus mestres e participamos da primeira geração em que os professores são agredidos por seus alunos, ameaçados e agredidos por seus alunos. Então, eu estou vivendo uma transição de geração.
Então tem coisas que eu estou olhando, por exemplo, você vai no shopping e você vê as crianças ali no shopping, você vê que as crianças não respeitam seus pais. Não respeitam, elas mandam seus pais. Elas birram ali, gritam, choram, esperneiam e o pai obedece os seus filhos. Nós estamos vivendo essa geração. Então, amados, a família precisa ou não precisa desse cuidado? Precisa. Nós precisamos estar atentos ao contexto familiar. Então, há algo muito triste acontecendo nessa nova geração. As pessoas não estão perdendo somente os seus valores, mas a própria essência de viver. A própria essência de viver. Por isso, nós vemos jovens se suicidando, pais sendo desonrados e abandonados por seus filhos, disputa por posições dentro da família, confusão de papéis. É o que a gente está vendo. Afastamento dos filhos nas relações com os pais, por achar que eles estão interferindo na sua vida. Envolvimento de crianças em guerras relacionais de adultos, com o aumento de separações de litígios. Hoje existe o chamado divórcio cinza. Quem já ouviu falar sobre isso? Casais com mais de 40 anos, casais com a idade mais ou menos de 50 anos, que estão se separando. Isso nunca aconteceu. Mas hoje há um percentual muito grande de casais com acima de 50 anos, por isso que é divórcio cinza, os cabelos brancos, né? Que estão se separando. Hoje você joga aí, coloca lá, divórcio cinza. O aumento que está acontecendo dentro de separação com os casais mais idosos. Então, distanciamento do vínculo da família. A família ela tem perdido a sua importância. O que realmente importa nessa nova sociedade são as experiências individuais de cada um. Por isso nós vemos pessoas casadas há anos se separando por causa de uma aventura com a pessoa mais nova. Porque o que importa é a individualidade de cada um. Dificuldade dos filhos, dos sentimentos de pertencimento, porque os seus pais agora estão separados. Então, a família, gente, é um lugar onde nós recebemos essa questão do pertencimento. Para que você se sinta pertencido, você precisa achar na sua família um lugar de quê? De acolhimento. Para que você saiba que você tem uma identidade. Para que você forme a sua identidade. Então tudo isso vai afetar a personalidade de uma pessoa. Uma pessoa mais introvertida, uma pessoa que tem medo de lidar com as dificuldades da vida. Por quê? Porque recebeu esse tipo de experiência dentro da sua própria família. Então, amados, família é uma coisa muito séria. Às vezes as pessoas se casam cheias de expectativas. Vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Cheias de expectativas, mas sem um pingo de noção do que é família, né? Do que está começando ali. Então, família é um lugar de ensino, de experiência, né, de instrução para a nossa vida. Então, nós estamos vendo essa situação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2. Romanos 12, versículos de 1 a 2. Diz assim, olha: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos, amados, renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Passar por esse processo de metanoia, de mudança de mentalidade. E isso acontece quando nós recebemos o quê? O conhecimento, o aprendizado que nós recebemos. Então, para que você renove a sua mente, você precisa ser alimentado com a palavra, para ser renovado a cada dia na sua mentalidade, na sua forma de pensar. E não se conforme com esse século. Então eu quero falar nessa manhã
daquilo que nós precisamos resgatar, algumas coisas importantes nós precisamos resgatar na nossa família. Então nós precisamos resgatar dentro do convívio familiar. A primeira coisa que eu quero dizer, nós precisamos resgatar a simplicidade ou uma vida simples. Voltarmos a viver com simplicidade ou ter uma vida simples. E simplicidade, amados, que não tem a ver com falta de ambição e nem de carência de alguma coisa. Não é esse tipo de simplicidade que eu estou falando. Mas uma vida que se tem suficiência. Você tem aquilo que você precisa. Ou seja, a vida simples é aquela que se tem suficiência de recurso. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, só até aí. Então, o que é simplicidade? É você ter suficiência de recurso. Uma vida calma, uma vida feliz, né? Isso não quer dizer que você não pode ter ambição e conquistar os seus sonhos. Mas você precisa ter um contentamento em relação àquilo que você tem, né? As coisas que você tem. É o que a Bíblia está dizendo assim. Estejamos felizes, estejamos contentes. Porque as pessoas hoje estão infelizes, por quê? Porque estão vivendo uma sociedade de consumo, onde a pessoa acha que é feliz somente a partir do momento que adquire coisas, que tem coisas, que compra coisas, né? Então a felicidade dela está baseada naquilo que ela adquire, naquilo que ela tem. Então nós precisamos mudar essas coisas, esse tipo de mentalidade, né? Voltar para essa vida com simplicidade. Então nós perdemos um pouco dessa noção de felicidade como sinônimo de uma vida feliz, né? Nós perdemos um pouco dessa noção de felicidade nesse sentido. Porque numa sociedade de consumo, felicidade está associado, amados, a ter o que comprar, né? Está associado a adquirir coisas. Então, quando eu falo de simplicidade, eu falo de simplicidade do gesto, do abraço, do afago. Isso é simplicidade. Um abraço, um gesto, uma atitude que você tem, que vai marcar, né? Eu falei muito na semana passada sobre você tocar na emoção, né, dos seus filhos, né, dos pais tocar na emoção dos filhos. Quando você tem um gesto simples com o seu filho, né, como abraçar o seu filho, como dizer uma palavra que ele não esperava e você dizer aquela palavra, você está agindo de forma simples, né? Mas é uma forma que vai tocar ali no coração dos seus filhos. Então simplicidade é simplicidade de gesto, de abraço, de afago. Simplicidade de uma criança que está recebendo alguma coisa ali do seu pai, né? Então simplicidade de contar uma história para uma criança, isso não tem mais, na verdade. Contar uma história. Eu sou da geração em que os pais contavam história para os seus filhos, né? Historinha da carochinha, historinha não sei de quê, do lobo mau e tanta coisa, né? Mas contavam histórias. Conta a história da sua vida, conta a história do seu passado, das dificuldades que você passou, né? Às vezes a gente senta lá em casa, né? Até hoje, né? Eu sento lá com meus pais, aí ele fica contando lá as histórias dele, né? De como é que foi quando né, ele tinha se destacado para um outro local, né? Ele é militar, e nós fomos para lá, eu e minha irmã, somos os mais velhos, e passamos uma dificuldade muito grande. Aí ele vai contando, a gente vai compartilhando aqui que a gente lembra. Contar histórias, isso é coisa simples, gente. Ao invés de ficar cada um sentado ali com o seu celular, buscando, né, ali uma nova coisa para se ver, contar histórias. Então, simplicidade de se reunir para brincar,
Brincar de dama, brincar de baralho, sabe? Brincar de forca. Há quanto tempo você não faz essas coisas dentro de casa? Ah, bicho, mas meu filho cresceu. Mas você pode fazer, jogar uma dama com seu filho, né? Um xadrez. Tanta coisa mais que a gente pode resgatar. Simplicidade de se reunir para conversar uns com os outros. Tomar sol nas costas de manhã. Simplicidade de contar juntos no quarto, né, a sua própria história, as suas vivências, de se emocionar. Bispo, mas eu não tenho tempo para isso, a vida é muito corrida. Por isso que a sua família está do jeito que está. Você está cuidando de tanta coisa, esquecendo de fazer coisas simples dentro da sua casa. Então, nós alteramos até mesmo, gente, com essa questão do tempo, nós alteramos até mesmo a percepção do tempo. Está faltando tempo para tanta atividade que a gente faz, mas somos nós que alteramos isso. A gente arruma tanta atividade, tanta coisa, né, que a gente alterou a percepção do tempo. O tempo é o mesmo, são 24 horas desde quando começou, mas nós alteramos a percepção do tempo, enchendo o nosso dia de atividades e de distrações o tempo todo. Nós perdemos um pouco essa noção de felicidade como simplicidade. Os irmãos concordam comigo? Perdemos um pouco disso, da coisa simples, né? Do afago, do abraço. Então essa nova geração, ela precisa de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Não é verdade? Nós antigamente, nós sentimos prazer com coisas muito simples. O pai chegava ali com um carrinho de madeira, aquela coisa mais simples, mais arcaica do mundo. E você pegava aquele carrinho e ficava sorrindo, ficava aquela alegria. Hoje você precisa de todos os tipos de carrinhos que você precisa. E está pouco ainda, né? Porque quando ele te dá, você tem lá. Eu fui na casa, tinha um irmão que frequentava aqui a igreja, com a criança, a esposa, ele e a criancinha dele. Eu cheguei lá, gente, mas era tanto brinquedo dentro do quarto. Eu fui mostrar os brinquedos, não sabia nem o que eu olhava. Era barraquinha, era coisa em cima da barraca, bicicleta. Sabe? Ou seja, hoje as pessoas precisam de muitas coisas para ter migalhas de prazer. Antes, a gente, por coisas pequenininhas e simples, a gente pulava de alegria. Então, como que as coisas inverteram e a gente não está percebendo isso? Isso está alterando o nosso humor, isso está alterando as nossas emoções, isso está alterando os nossos relacionamentos interpessoais. Estamos ficando cada vez mais distantes. Estamos ficando pessoas insensíveis com tudo. Por isso que o filho é insensível aos outros. Por isso que o filho hoje é egoísta, é amante de si mesmo, porque ele está olhando para si. Ele rouba um celular e não está nem aí para o prejuízo que deu para o outro. Por quê? O que importa é o meu prazer, é a minha satisfação pessoal, e não aquilo que eu estou fazendo com o outro. Então, essa geração, ela precisa de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Muitos filmes, muitas marcas, né? Multimarcas, muitos estilos, muita comida na praça de alimentação. Hoje, gente, você vai na livraria, são milhares de livros. Já perceberam isso? Que tudo hoje é muito. Antes a gente, pastor Rogério, tinha 4 canais, Rede Globo e Rede Bandeirante e SBT. Hoje a gente tem 450 canais. E você não assiste Tupi. Na época Tupi, a nossa ainda, né? E hoje a gente precisa que tanto... E a gente não precisa, na verdade, mas a gente adquire aqueles tantos de canais. Você está vendo como é que a gente hoje precisa de muitos estímulos para migalhas de prazer? Isso está alterando, gente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa essência. Porque a nossa essência é a simplicidade, né? Aí o camarada não se contenta com uma mulher só. Aí eu quero mais mulheres, eu não quero só uma mulher. Salomão não teve não sei quantas, eu também posso ter um tanto. Para que eu vou ficar com uma só? Não é, pastor Mar? Desse jeito. As pessoas hoje estão assim.
Por quê? Porque está alterando o sentido nosso em relação às coisas que nós vivemos. Então, queridos, nós precisamos estar mudando a nossa relação, aprendendo, renovando a nossa mente através da palavra de Deus. Hoje, uma criança de 7 anos, gente, 7 anos, ela tem mais informação do que o imperador romano tinha naquela época. 7 anos. Ela tem mais informação do que o imperador romano tinha naquela época. E informação é diferente de conhecimento, gente. Né? É diferente de conhecimento. Informação você vai acumulando. Então, todo esse excesso de estímulo desencadeia uma emoção viciante. A pessoa precisa cada vez mais para sentir cada vez menos. Antes nós tínhamos pouco e éramos felizes. Hoje nós temos muito e somos insaciavelmente infelizes. Insaciavelmente infelizes. O tempo todo nós queremos mais. Você tem um celular, mas você quer o próximo que já vai sair. O seu ainda está assim, funcionando perfeitamente. Mas você não, você quer o próximo. Porque há uma questão de ser insaciável, né? Eu quero o top. Né? Eu quero o top. Então, amados, Então, sabe de uma coisa terrível que eu tenho percebido, principalmente nos adolescentes? Eles não se emocionam mais com o simples. Eles perderam o encantamento com as coisas que são simples. Perderam o encantamento com um abraço, com um afeto dentro de casa. Se o pai fala assim, olha, com o filho, adolescente, vamos na casa da sua avó, você diz, que programa de índio, casa de vó? Não é assim? Vamos no shopping center, vamos em outra coisa. Por casa de vó, estão perdendo, né, essa questão. Obrigado. Então, a Bíblia diz lá, né, que os homens serão sem afeto natural, sem amor para com os bons, amantes de si mesmo, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Então, gente, os filhos, os adolescentes, eles estão perdendo o encantamento, não se emocionam mais, estão perdendo o encantamento com a vida. Por isso que a gente está vendo o excesso de suicídios, né? E de depressão nessa faixa etária. Então, com o que um jovem hoje, um adolescente se emociona? Com o seu ídolo. Quando ele olha o seu ídolo ali, aí ele se emociona, ele chora, ele diz, nossa, e canta, e dança, e pula, né? Com o sertanejo universitário, e fica aquela alegria, né? Ele se emociona com essas coisas, mas não se emociona com um gesto, não se emociona com uma palavra, não se emociona quando vê uma pessoa que está passando por dificuldade, ele não tem sentimento de misericórdia com aquela pessoa. Por isso que eu disse até com a Manu, que nós precisamos estar aqui criando um projeto, né, de pegar as nossas crianças que estão aqui e levá-las para visitar lugares carentes. Visitar, sei lá, um asilo, visitar um lugar onde tem crianças que são ali, creches, né? Levar uma comida para os mendigos. Sabe para quê? Para que eles estejam resgatando essa questão de afetividade, de sentimento. Que estão perdendo a capacidade de sentir. E a culpa é de quem? É nossa. É de quem está cuidando. Já voltou? É de quem está cuidando, né? Porque os filhos precisam aprender de quem? Aprende dos pais. Então nós precisamos estar resgatando essas coisas, né? Então, amados, eu não estou, quando eu falo sobre essa questão de simplicidade, não me entendam mal, não estou falando que a pessoa não precisa ter ambição. Nós precisamos ter ambição, sim, né? Mas nós precisamos resgatar essa questão nossa das coisas simples.
Então nós não podemos deixar que a nossa ambição por alguma coisa nos torne pessoas ansiosas, infelizes o tempo todo. É interessante, mas não é à toa que Jesus, ele escolheu para estar junto dele pessoas simples, 12 discípulos, que eram pescadores, homens simples e homens do povo. Não pela condição social deles, não por eles, mas por eles serem por eles não serem pessoas arrogantes, soberbas, vaidosas, como eram ali os escribas e os fariseus. Então o próprio Jesus, ele escolheu, né? Ele escolheu ali pessoas simples, porque quando as pessoas são simples, elas são fáceis de moldar o quê? O caráter, a natureza. Porque quando há simplicidade interior, é mais fácil. Eu podia ter escolhido escribas, fariseus, pessoas sábias, né? Porque já ajudaria em relação ali a propagar a mensagem. Não, mas ele escolheu pessoas simples ali para estar junto dele. Então, não pela condição social deles, mas pela simplicidade. Então, uma vida simples, ao contrário do que se pensa, não é uma vida banal, sem relevância, mas é uma vida onde se busca apreciar, degustar e perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que às vezes não são percebidas. Então, os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu falo de simplicidade, eu estou falando de nós conseguirmos nos voltar para as coisas que estão ao nosso redor. Para a natureza, por exemplo, né? Há quanto tempo você não levanta e olha para o sol, olha para a natureza, olha para as coisas que foram criadas por Deus? Então nós estamos perdendo isso, gente. Nós estamos agora, com tanto tempo de tela, o tempo todo no celular, estamos perdendo essa capacidade de contemplar as coisas, de olhar para aquilo que é simples, né? Eu gosto muito dessa palavra de degustar as coisas. Até a comida está difícil hoje, né, gente? Você vai comer, você tem que comer com o celular do lado, né? No shopping o tempo todo assim, a pessoa está comendo e ela não sabe nem o que ela está jogando para a boca. Se você colocar cocô de alguma coisa lá e joga para a boca porque está aqui, ó. Não é? Não é verdade? Perdeu até o olfato, não consegue sentir cheiro, já vai mandando para dentro, né? Porque ele está concentrado no que está na tela. Não é escravo? É. Então não consegue, gente, porque a comida precisa ser apreciada, né? Você tem que mastigar o quê? Umas 25 vezes, 30 vezes, dar uma mastigada, né? Então o camarada hoje não mastiga mais, não percebe as cores do alimento, não percebe o cheiro do alimento, não sabe nem o que está comendo. Na hora que vai comer, tem um self-service com 200 coisas, ele coloca todo tipo de coisa. Você vai perdendo o senso das coisas. Exatamente, é verdade, é verdade. É. Só come, as crianças só comem se estiver com o celular do lado, gente. Oi, Paulo. Olha para você ver, tá vendo? E fora, gente, que eu acho muito engraçado, eu sempre comento aqui, que as pessoas quando vão no restaurante, ou vão, sei lá, numa hamburgueria, alguma coisa assim, a primeira coisa que eles fazem quando chega o alimento, o que é? Tira foto do alimento. Eu acho isso uma coisa engraçada, né? E aí manda para quem quando é assim? Manda para o grupo da família? Como é? Interessante. É um comportamento interessante esse. Você tira a foto e manda, né? E depois você come, né? O alimento, né? Na hamburgueria, exatamente, é verdade. Mas não fui eu não, tá? Foi, assim, eu fiz, mas eu fiz para te provocar, porque eu sabia que você estava trabalhando, né? Eu falei assim, eu vou provocar, eu vou mostrar aqui que eu estou comendo. Então, gente, hoje está uma coisa de louco, né? Então, uma vida simples, ao contrário do que se pensa, não é uma vida banal. Sem relevância, mas é uma vida onde se busca resgatar, degustar, perceber as coisas que estão ao nosso redor. Jesus ali no Sermão da Montanha, no capítulo 6, 31, olha como é que Jesus nos faz voltar para essas coisas que são coisas simples, né? Em Mateus 6, 31, ele diz assim, olha, tem aí? Tem, né? Portanto, não
Olha só, ele está falando de inquietação, de ansiedade, de preocupação. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, com o que beberemos, ou o que nos vestiremos. Com o que nos vestiremos? Porque os gentios, está aqui, né? Por que estou lendo lá? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará cuidados, basta o seu dia o seu próprio mal. Eu queria aquele versículo que fala, olhar os lírios dos campos, está um pouquinho para trás aí. 26? 26. 26, é o 6:26, né? 6:26, Esme. Isso. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo vosso Pai as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, olha só como é que Jesus, está todo mundo correndo, está igual a gente, né? Correndo para lá e para cá, o que comer, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer amanhã, qual a programação, está todo mundo desse jeito, igual a gente. Aí ele fala assim, peraí, olha ali os lírios dos campos, né? Olha ali os pássaros, por que você está andando ansioso? Eu cuido dessas coisas, sou eu que criei todas as coisas. Ele está levando as pessoas para voltarem para aquilo que é essencial, para aquilo que é importante, para as coisas simples da vida, né? E nós precisamos voltar a ter essa percepção. No nosso relacionamento, gente, o relacionamento conjugal é algo tão maravilhoso, né? Eu tenho hoje mais de 35 anos de casado, e uma coisa que eu tenho aprendido, gente, é que a mulher que eu casei há 35 anos atrás não é a mesma mulher que eu tenho hoje. Então, eu tenho que fazer igual quando você tem um celular. Você tem que atualizar. Diga, atualizar. Como é que você vive com uma pessoa há 40 anos? Atualize. Baixe o download e atualize. A sua mulher não é aquela mesma, né? Aquela mulher que ficava, e isso e aquilo. É diferente, mas você tem que atualizar e amá-la hoje da forma que ela é. Da mesma forma que o homem. Então é uma questão de atualização, né? Não é de mudança de mulher, né? Mas é de atualização. Você tem que atualizar, porque a mulher que você casou não é a mesma mulher que você tem hoje, né? E você tem que fazer essa atualização a cada dia. E vice-versa, né? E vice-versa. Os homens também, da mesma maneira. Então, gente, essas coisas nós precisamos estar praticando, exercitando dentro da nossa casa. É um cuidado que a gente tem que ter. Você vê que o que eu estou falando aqui são coisas tão importantes, né, que estão acontecendo dentro da nossa casa, da nossa sociedade, e às vezes a gente está descuidando, a gente está preocupado com um tanto de coisa, né? Com o que comer, com o que vestir, com o que comprar, com o que ter, com o que conquistar. E a nossa casa está ficando sem proteção. A nossa casa está ficando sem cuidado. E aí você está construindo, de repente o seu castelo se desfaz. Porque você não cuidou daquilo que é mais importante. Então, meu amado, que nessa manhã, né, você possa acolher a palavra desse velho pastor que está aqui, à sua frente. Né? E que o Senhor possa abrir o seu entendimento, né, com relação às coisas da vida, né? Eu tenho uma mensagem aqui que se chama É Preciso Saber Viver, né? Que é a mesma música do Roberto Carlos, né? Então, Raul Seixas, né? Mas nós precisamos aprender a viver, gente.
aprender a viver. E nós aprendemos, recebemos a instrução, é da palavra do Senhor. É dali que vem o ensinamento, o conhecimento e a sabedoria para a vida, né? Que os seus olhos sejam despertados nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração nessa manhã e te fazer voltar os seus olhos para a sua casa, para a sua família, para aquilo que Deus constituiu, né? Homem, mulher, a família, com cuidado tão grande, para que você pudesse administrar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração. Queremos nessa manhã renovar a nossa mente, Pai. Renovar a nossa mente.